Olá, vamos falar um pouco sobre a repressão. O que seria a repressão? Ela acontece quando sentimentos ou conteúdos impróprios, indesejados, que afetam muito a estrutura do ego, elas são reprovadas e a pessoa não consegue lidar com elas conscientemente, ela então lança para a instância da inconsciência. Ou seja, estando lá aquele sentimento, ela não vai precisar lidar com as preocupações que dele poderia decorrer. Ela não vai precisar estar pensando, refletindo naquela atitude que viu, que presenciou, que sentiu, que foi profundamente incômoda. Por exemplo, alguém que encontra uma pessoa do seu círculo íntimo em uma atitude que é altamente reprovável, que é contra a lógica da natureza, ela então vai reprimir aquele sentimento porque ela não consegue lidar, entender as razões. Até porque é algo quase ilógico, quase irracional. Isso é apenas um dos exemplos. Então essa pessoa pega esse conteúdo que ele não consegue lidar e lança para o lado inconsciente. Ela lança propositadamente? Não. Ela mesmo não se dá conta do que acontece muitas vezes. Pode ser consciente, mas normalmente é no subconsciente ou inconsciente que acontece. Esse mecanismo vem justamente para a proteção da estrutura da pessoa, aquela conhecida como estrutura egóica. O ego, que vai equalizar os sentimentos e os impulsos que vem do id com a realidade que é apresentada, ele não consegue equalizar entre id e superego, que vem com a moral, com a ética, com os princípios. Então ele canaliza todo aquele sentimento, toda aquela atitude, canaliza para o lado inconsciente, aonde fica como que fosse apagado. Mas olhe bem, fica como que apagado, não fica apagado. Porque, como nos lembra Lacan, o inconsciente ele está falando o tempo todo. Ele fala através das nossas atitudes, ele fala através dos momentos em que estamos dormindo, nos sonhos, ele fala através dos atos falhos, ele fala através dos xistes, e ele se manifesta muitas vezes através de comportamentos neuróticos, onde a pessoa não sabe por que tem uma dada atitude, e somente quando ela vai parar para refletir, para trabalhar as razões daquele comportamento, é que vai descobrir que existe algo no seu inconsciente que foi guardado e que ele mesmo não tinha lembrança, não tinha recordação. Então a repressão, ela vem justamente porque a pessoa não consegue, dentro da realidade, dentro da consciência, lidar com o que viu, com o que presenciou, com o que sentiu, com o que viveu. Então comportamentos, sentimentos, emoções são reprimidas até que a pessoa consiga elaborar, normalmente dentro de um acompanhamento profissional, e quando ele conseguir elaborar, é que vai começando a evocar as razões dos comportamentos e vem as lembranças daquelas atitudes. Ora, pode servir por um pouco distante, pontualmente pode servir para a proteção, como dissemos, da estrutura egóica daquela pessoa, mas não pode ficar indefinidamente ali guardado sem que seja trabalhado, porque é na elaboração, é no trabalho terapêutico, é no acompanhamento profissional que aquela pessoa vai conseguir lidar com aquele caso e dar continuidade à sua vida de uma maneira mais tranquila, mais equilibrada. Então a repressão ela vem para isso, para proteger a estrutura egóica, lança o sentimento para o inconsciente, mas que em dado momento esse sentimento e essas lembranças precisam ser elaboradas, trabalhadas em acompanhamento profissional.